O que é aquela fumaça branca que sai dos aviões quando eles estão voando? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Dois recados antes de continuar. Entra na lojinha do Aero, se você não conhece ainda, tô deixando o link aqui na descrição, camisetas novas como esse daqui, novos tamanhos que não tinham ainda. E quem ainda não me segue no Instagram, eu tô deixando aqui, @programa Aero, que lá a gente sempre tá postando novidades do canal. E esse vídeo a gente vai tentar dar uma interagida também lá no Instagram, então já segue agora. Essa de fumaça branca saindo dos aviões é uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal, no Instagram, no Facebook. Se você procurar, você vai achar vários vídeos aí na internet falando já sobre isso, é uma coisa que já perguntam há muito tempo e há muito tempo se explica, inclusive combatendo teorias da conspiração que existem por aí. Bom, eu resolvi então trazer a minha parcela de contribuição e explicar mais uma vez. Os conspiracionistas já podem ir embora desse vídeo porque o que eu vou falar não tem nada a ver com teoria da conspiração. Eu vou explicar o que é aquela fumaça branca que é chamada de contrail. Contrail é uma união de duas palavras em inglês. Condensation, que é a condensação, e trail, que vem de trilha ou de rastro, né? Então é rastro, trilha de condensação. Condensação, caso você não lembre das aulas de física lá da escola, é a mudança do estado da matéria. É a água passando do estado gasoso para o estado líquido. Então, quando a gente tem um contrail ou um condensation trail ou uma trilha de condensação, é uma trilha, um rastro da água que condensou, do vapor d'água que se transformou em líquido. O que vai acontecer? O avião está lá voando já no voo de cruzeiro e quando as condições meteorológicas, forem propícias, ele vai começar a soltar aquela fumaça branca dos motores. Aquilo não é fumaça, aquilo é condensação. Por que isso acontece? O motor está girando aqui, sugando todo o ar que vem na frente dele para poder gerar a propulsão que sai aqui atrás. Esse ar que vem na frente dele, ele carrega umidade. Todo o ar aqui em volta da gente tem umidade. Então essa umidade ela vai ser sugada por esse motor. Quando tudo isso aqui vai ser comprimido, aqui dentro, na câmara de combustão do motor do avião, vai ocorrer a queima. Isso aqui vai passar de 600, 700 graus Celsius. Nessa queima que ocorre aqui dentro da câmara de combustão do motor, são liberados alguns subprodutos, como o dióxido de carbono, que é aquela fumaça que a gente costuma ver, e também água. Toda combustão, água é um dos subprodutos, é um dos resultados que acontecem. Logo, tem água aqui em estado gasoso por conta da alta temperatura, Parte dessas gotículas de água que já foram ingeridas pelo motor da parte externa, mais o resultado da queima, da combustão que gerou mais água, então aqui na parte de trás vai sair com essa propulsão toda, um ar bem úmido, com bastante vapor de água. O que acontece? Como esse avião está voando numa alta altitude, onde a temperatura é muito baixa, a temperatura negativa, estamos falando aí de menos 30, menos 40, ou menos 50 graus, dependendo do local, da altitude e das condições ali, quando esse vapor de água entra em contato com esse ar extremamente frio, esse vapor todo vai mudar o seu estado, vai condensar, passar para o estado líquido e pode também formar cristais de gelo por conta da baixíssima temperatura. O que está acontecendo nesse processo é uma formação artificial de uma nuvem. As nuvens se formam exatamente da mesma forma. O vapor de água sobe, chega numa determinada altitude, que a temperatura é baixa, é a temperatura ali de condensação, o ponto de orvalho, onde essa água se condensa, e aí forma essa nuvem. Então, o que o avião está formando ali nada mais é do que uma nuvem artificial, por isso que ele até tem aquele formato que parece a nuvem Cirrus, que são aquelas nuvens bem riscadas ali no céu, por conta da condição que ele está sendo criado ali em uma alta velocidade, que é da forma que as nuvens Cirrus são criadas também. Aí você vai falar, tá, mas e por que às vezes acontece e às vezes não acontece? Da mesma forma que às vezes tem nuvem e às vezes não tem nuvem. Tem que ter as condições certas para que isso aconteça. Então tem que ter mais umidade no ar, para que o motor do avião possa ingerir mais dessa umidade, e aí depois aquecer numa grande temperatura. E quando isso entrar em contato com o ar, condensar imediatamente, a temperatura tem que estar baixa, o avião tem que estar mais alto, então tem que juntar todas essas variáveis para que possa ser feita a condensação. Às vezes o dia está tão úmido lá em cima que essa nuvem ela fica, esse contrail, fica meio que permanente e se torna uma nuvem mesmo, faz parte ali das nuvens do céu. Às vezes não está com tanta umidade, então ela condensou, esse ar condensou logo que saiu do motor, mas pela falta de umidade ela já se dissipou imediatamente, então não fica por muito tempo. O interessante é que quando tem muito tráfego aéreo, e essas condições
condições são propícias para formar o contrail, a gente começa a ver vários desenhos, então a gente vê vários riscos, dá para até confundir ali a quantidade de contrails que se formou. Você pode até não perceber, mas você forma contrail acho que diariamente, pelo menos toda vez que você faz isso. Se você gosta de água gelada, você forma a mesma coisa que o contrail. Não é um trail, quer dizer, não é uma trilha, porque não está deixando um rastro, mas o princípio é exatamente o mesmo, é a condensação. Vamos lá, esse copo está vazio na temperatura ambiente. E na superfície do copo tem todo o vapor de água que a gente tem aqui nesse ambiente que tem umidade. Todo ambiente tem umidade. Logo, esse vapor de água eu não consigo ver, ele está no estado gasoso, e são partículas muito pequenas. A partir do momento que eu colocar água gelada dentro desse copo, não vai demorar muito tempo para que essa água gelada comece a resfriar a superfície do copo e aí o copo ele aos poucos vai ficando branco. Esse esbranquiçado do copo nada mais é do que a temperatura baixa da água dentro do copo concentrando o vapor de água que está aqui na superfície externa desse copo. Então isso aqui nada mais é do que o mesmo princípio de condensação que um avião faz quando ele passa numa área de umidade e acontece a condensação. Vamos fazer uma brincadeira então? Pessoal aí, faz isso daqui em casa, bate uma foto e marca a gente lá no Instagram pra gente saber que vocês entenderam direitinho o porquê que acontece isso nos aviões. Quer dizer, o que um copo com água tem a ver com um voo de avião? Exatamente isso. E é interessante se você for num dia de inverno até soltar aquela fumacinha que sai da sua boca, aquilo também tem o mesmo princípio. É o ar quente que você tem dentro de você, cheio de vapor de água, entrando em contato com a atmosfera mais fria e condensando aquele vapor que saiu de você. É assim então que se forma os contrails, nada a ver com chemtrail, que tem os nomes por aí, né, que é chemical trail, que é o rastro de química, que tem muitos conspiracionistas que adoram falar que essa fumaça branca que sai dos aviões são produtos químicos que são usados para uma série de coisas. Sei lá, para ter um controle populacional, para deixar a população mais burra, sei lá, cada um fala uma coisa aí, mas não tem nada a ver. E se você olhar nas fotos, aquilo não está saindo de um compartimento especial do avião. É só você olhar que está saindo exatamente de trás dos motores do avião. Aí os conspiracionistas ainda podem falar que ele viu fotos de aeronaves com tanques internos, né? Que dá para ver certinho que são os produtos químicos. Nada a ver com contrail, esses tanques dentro dos aviões são tanques de lastro e eles estão cheios de água. E esses tanques são utilizados pelo fabricante do avião para fazer testes de voo quando eles estão vazios, então para simular os pesos dentro do avião, né, simular carga, eles enchem esses tanques de água. Então não tem nenhum produto químico e ele não tem nenhum contato externo com a aeronave, é simplesmente peso para simular como vai ser o avião em operação. Aí você ainda pode dizer, não, mas eu vi que sai fumaça das asas e não só dos motores, principalmente quando o avião está chegando para pouso, bem na pontinha da asa sai uma fumacinha. Bom, aquilo também é uma condensação. A gente também pode chamar aquilo de contrail. O que acontece é o seguinte, na asa do avião a gente tem uma diferença de pressão. A pressão embaixo é maior do que a pressão de cima. Então quando o avião está passando aqui pela atmosfera, quando esse ar passa por cima da asa, ele vai ter uma descompressão. Por quê? Porque a pressão é menor, ele vai diminuir bruscamente essa pressão, né? Ele tem uma pressão aqui, chegou na parte de cima da asa, a pressão diminui. Quando você diminui a pressão dessa forma, você automaticamente diminui a temperatura. Então, acontece exatamente a mesma coisa. Num dia onde você tem bastante umidade, né, um dia propício para isso, essa diminuição de temperatura da parte de cima da asa vai fazer com que o vapor de água se condense. E acontece exatamente a mesma coisa que o motor do avião. Isso pode resultar numa fumaça bem em cima da asa, ou ela pode ser direcionada e acabar saindo ali pelo vórtice na ponta de asa do avião. Já expliquei o que é vórtice nesse vídeo aqui que eu falo de winglet. Então, acontece por essas duas razões. Mas o conspiracionista ele ainda pode falar, não, eu vi e não saiu nem da ponta da asa e nem saiu do motor. Saiu de um caninho
na asa do avião. Esse caninho, na verdade, é um sistema chamado de alijamento de combustível. Ali sim o avião está eliminando algum tipo de elemento químico, mas esse elemento nada mais é do que querosene que está sendo jogado fora por algum procedimento de emergência. Isso raramente é feito, só é feito quando o avião precisa pousar logo depois que ele fez uma decolagem por algum motivo. Porque o peso máximo de decolagem de um avião é maior do que o peso máximo de pouso. Isso significa que o avião sempre vai decolar mais pesado do que ele pousa. Claro, porque o avião ele é projetado para decolar com o tanque cheio ou quase cheio para fazer o seu voo e pousar com ele mais vazio. Então tem essa diferença de peso ali. Se o avião decolou e passou por alguma emergência e logo após a decolagem ele tem que voltar e pousar, ele precisa jogar combustível fora. Esse combustível não vai cair na cabeça das pessoas na rua, esse combustível vai evaporar assim que ele sair da asa do avião, mas isso que se vê saindo por esse caninho é combustível e não é feito com o objetivo de matar ninguém. É feito com o objetivo de poder voltar com segurança com o peso máximo de pouso por conta de alguma emergência. Então é isso, a fumaça, que não é fumaça, é condensação, né? A água condensada que sai ali na parte de trás dos aviões. Quando você olhar agora um avião no céu e ver aquele rastro, não é poluição, não é química, é simplesmente água. Nada mais do que isso, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para todo mundo que tem essa dúvida, né? Eu sei que já tem muita gente que falou sobre isso por aí, mas é interessante a gente sempre estar reforçando esse tipo de informação, porque eu ainda recebo muita pergunta em relação a isso. Então espero ter respondido isso daí. Valeu por assistir todo o vídeo, não esqueça de deixar o comentário se você ainda quer que eu explique mais coisas ali, até teoria da conspiração, coloca aí nos comentários, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.